10 caminhões personalizados tão brutais que são proibidos em alguns países. Alguns desses monstros sobre rodas são tão extremos que simplesmente foram proibidos de rodar em certos países. Sim, proibidos. E não foi porque são perigosos, mas porque ultrapassam todos os limites da lógica, do bom senso e principalmente da lei. Alguns possuem motores tão poderosos que fazem um carro esportivo parecer um brinquedo, enquanto outros carregam tanto luxo que ofuscam qualquer limusine de celebridade. Estamos falando de máquinas que não apenas rodam, elas impõem respeito com o ronco do motor. Hoje, você vai embarcar numa viagem que não é para qualquer um. Só os apaixonados por potência, design extremo e ousadia total vão entender o que está por vir. Você vai conhecer os 10 caminhões personalizados mais brutais que já cruzaram as estradas deste planeta. E não é exagero. Alguns deles custam mais que um Bugatti, e outros são tão únicos que jamais terão réplica. É como visitar uma exposição de arte, só que sobre rodas e com cheiro de diesel no ar. E se você acha que já viu de tudo, espera só até chegar no último da lista. Ele é tão absurdo que, sinceramente, parece mentira. Mas existe. E ninguém acredita até ver. Literalmente. Número 1. Volvo Iron Knight. O monstro que voa abaixo. O Iron Knight não é apenas um caminhão. Ele é uma afronta às leis da física. Criado pela Volvo Trucks com um único propósito: quebrar recordes e redefinir o que um bruto sobre rodas é capaz de fazer. E ele fez isso com estilo. Com 2.400 cavalos de potência e torque que poderia arrastar um trem, ele cravou 2 recordes mundiais de velocidade em 2016, segundo o Guinness World Records. Não é exagero. O bicho acelera de 0 a 100 km por hora em menos de 4,6 segundos. Isso num caminhão com mais de 4 toneladas. Imagine pilotar um monstro desses numa estrada deserta. A sensação, dizem os engenheiros da própria Volvo, é parecida com dirigir um supercarro, só que em esteroides. O motor D13 modificado foi feito praticamente do zero, sem controle de tração e com um câmbio automatizado iShift Dual Clutch, uma tecnologia que veio direto do automobilismo. Segundo Mats Franzen, chefe de desenvolvimento da Volvo, o Iron Knight é mais do que engenharia, é uma declaração de ousadia. E o mais curioso, ele nunca foi usado comercialmente. Não carregou uma carga sequer. Sua existência foi puramente para mostrar ao mundo que o impossível pode ser reescrito com a chave certa na ignição. Um caminhão laboratório, sim, mas também um símbolo de como a inovação pode virar arte. Assim como a Ferrari criou o LaFerrari para mostrar do que era capaz, a Volvo respondeu com um caminhão de arrancada. Isso muda completamente a forma como a gente olha para um caminhão. Inclusive, estudos da Transport Research Arena revelam que projetos extremos como esse impactam diretamente o desenvolvimento de veículos de linha. Ou seja, o que hoje parece exagero, amanhã vira padrão. Foi assim com freios ABS, controle de estabilidade e até assistentes de faixa. Tudo começou com testes radicais. E o Iron Knight é o melhor exemplo disso. Um gigante que pavimentou o caminho para o futuro da engenharia pesada. Mas se você acha que 2.400 CV já é insano, espera só até conhecer o próximo. Um caminhão tão absurdo que parece ter saído de um filme de ficção científica. Com 2 motores V12, 24 cilindros e uma aparência que deixa qualquer outro veículo com cara de brinquedo, o Thor 24 é a definição de exagero em forma de aço. O Thor 24 não é um caminhão, ele é um delírio em movimento. Uma fusão entre engenharia de ponta, insanidade mecânica e arte escultural sobre rodas. Construído por Mike Hara, empresário e piloto apaixonado por supermáquinas, ele colocou não um, mas 2 motores V12 Detroit diesel lado a lado, totalizando 24 cilindros e mais de 3.974 cavalos de potência. E tudo isso envolto por um design que parece saído direto de um filme de ficção científica. Não à toa, ficou conhecido como a nave alienígena do asfalto. Cada detalhe do Thor 24 grita exagero.
São 12 superchargers, escapamentos cromados que se curvam como serpentes metálicas, turbinas decorativas no capô e um sistema de iluminação que faz o chão brilhar à noite. O painel interno parece um cockpit de avião, e há até um sistema de nitro. Sim, como nos filmes de corrida. O caminhão pesa 14 toneladas e pode atingir velocidades próximas de 160 km por hora. Uma aberração mecânica que virou arte. E o mais surpreendente, ele foi leiloado por mais de 12 milhões de dólares nos Emirados Árabes, um valor que, segundo a revista Truck Trend, o colocou entre os veículos mais caros já vendidos naquele país. E para quem acha que foi só exibicionismo, vale lembrar que Mike Hara levou 7 anos para concluir o projeto, com mais de 3.000 horas de trabalho manual. Cada parafuso foi pensado, cada tubo foi moldado à mão. É como se um escultor tivesse trocado o mármore pelo aço. Especialistas em comportamento visual, como o pesquisador Jonathan Haidt, explicam que obras extremas como o Thor ativam no cérebro o efeito maravilha, uma mistura de espanto, admiração e curiosidade. E esse impacto emocional é o que faz um caminhão como esse ser lembrado para sempre. É como ver um dragão mecânico desfilando por Las Vegas. Ninguém esquece. O Thor 24 não foi feito para rodar, foi feito para fazer história. E falando em história, que tal dirigir um ícone que literalmente saiu das telonas e se transformou numa lenda ambulante? O próximo caminhão é o líder dos Autobots, licenciado pela própria Paramount. E sim, ele está pronto para ser dirigido no mundo real. Número 3. Optimus Prime, o herói que virou caminhão de verdade. Se você cresceu nos anos 80 ou 2000, é quase certo que já sonhou em ver o Optimus Prime de perto. Agora, imagine não só vê-lo, mas dirigi-lo, pois é exatamente isso que o Western Star customizado tornou possível. Um caminhão real, com motor roncando e presença imponente, idêntico ao líder dos Autobots da franquia Transformers. E não se trata de uma réplica qualquer. Esse é o modelo oficial, licenciado pela Paramount Pictures, usado nas filmagens dos filmes e depois transformado em ícone automotivo. O veículo foi construído sobre a base do Western Star 5700 XE, um caminhão potente, confiável e estiloso por natureza. Mas ao ser adaptado para virar o Optimus Prime, ele ganhou uma nova vida. Pintura metálica com detalhes flamejantes, chassi alongado, escapamentos verticais imensos e uma cabine com design futurista. Cada detalhe foi pensado para dar a sensação de que, a qualquer momento, ele poderia se transformar num robô gigante. E, de fato, ao vivo, ele impressiona mais do que nas telas. Em eventos como o Comic Con e a Truck World Expo, multidões se reúnem apenas para vê-lo estacionado, um caminhão que virou infância, de resistência e de liderança. Segundo o designer da Western Star, Richard Soward, construí-lo foi como dar forma a uma lenda. Sabíamos que o público não aceitaria nada menos do que perfeição. E conseguiram. O caminhão passou a viajar pelos Estados Unidos como parte de exposições oficiais, criando uma conexão emocional com fãs de todas as idades. Existe algo poderoso em transformar um personagem fictício em algo que você pode ver, tocar e pilotar. Psicólogos como Paul Bloom da Yale University explicam que quando ícones culturais ganham forma real, ativam memórias afetivas profundas. E é isso que esse caminhão faz. Desperta o garoto interior que ainda vive em cada um de nós. Dirigir o Optimus Prime é como entrar em um filme, só que com o volante nas mãos e o asfalto sob os pés. Mas nem tudo são histórias de cinema. O próximo caminhão não atua em filmes, mas é tão insano que voa. Literalmente. Um monstro que se tornou astro de arenas e que desafia as leis da gravidade a cada salto. Prepare-se para conhecer o furioso El Toro Louco. Número 4. El Toro Louco, o touro mecânico que desafia a gravidade. Imagine-se numa arena lotada, luzes piscando, motores roncando e, de repente, um caminhão de 3 toneladas voando pelos ares, girando no ar como um touro enlouquecido. Essa é a experiência que o El Toro Louco proporciona. Mais do que um caminhão monstro, ele é um espetáculo vivo, um dos protagonistas mais carismáticos do Monster Jam, evento que reúne os maiores e mais insanos veículos de performance extrema do mundo. E sim, ele faz jus ao nome. É louco, furioso
e completamente incontrolável. A carroceria lembra um touro em fúria, com chifres gigantes na frente e pintura vibrante que salta aos olhos. Mas o que faz o El Toro Louco ser tão impressionante vai além do visual. Ele é equipado com um motor V8 de 1.500 cavalos, suspensões gigantescas projetadas para absorver impactos brutais e pneus que parecem pertencer a um trator de guerra. Já sobreviveu a mais de 70 saltos radicais, pousando com precisão milimétrica em provas ao vivo. Tudo isso sob os gritos de uma plateia em êxtase. É curioso pensar que um veículo criado para desafiar o solo consiga tanta leveza em movimento. Engenheiros especializados explicam que a combinação entre chassi tubular e amortecedores ajustáveis com nitrogênio comprimido permite que ele suporte impactos equivalentes a mais de 5 vezes o peso de sua própria estrutura. Segundo o piloto Mark McDonald, o caminhão parece ganhar vida nas pistas. Você sente como se estivesse domando uma fera selvagem em tempo real. Esse tipo de projeto também influencia diretamente o desenvolvimento de tecnologias para caminhões utilitários. De acordo com a publicação SAE International, as inovações em resistência estrutural do Monster Jam já foram aplicadas em caminhões de mineração e veículos de resgate extremo. Ou seja, o que hoje é show, amanhã pode ser solução real. O El Toro Louco não é só entretenimento, é laboratório, é força, é desafio. E se esse caminhão é feito para voar, o próximo foi feito para resistir. Um colosso da floresta que arrasta toneladas em terrenos que nem trator atravessa. Prepare-se para encontrar o lendário Lumberjack, o Kenworth customizado que parece ter sido forjado nas serrarias mais selvagens do planeta. Número 5. O Lumberjack, o gigante forjado na floresta. O Lumberjack não nasceu para desfilar em estradas asfaltadas. Esse Kenworth customizado parece ter sido esculpido direto do tronco de uma árvore milenar, com o único propósito de enfrentar as trilhas mais brutais da natureza. E quando falamos em brutalidade aqui, estamos falando de toneladas de madeira sendo arrastadas por terrenos inclinados, barro profundo e caminhos onde até caminhonetes 4x4 pensam 2 vezes antes de entrar. O Lumberjack não é bonito como os outros. Ele é bruto, e isso o torna ainda mais respeitado. O seu motor entrega um torque absurdo, projetado especialmente para trabalhos extremos. Segundo a própria Kenworth, esse modelo foi modificado para suportar até 70 toneladas de carga bruta, sem comprometer estabilidade. Isso significa que ele não apenas passa por qualquer lugar, ele impõe o caminho. Com pneus tratorados, reforço de aço na estrutura inferior e sistemas de ventilação para áreas de alta altitude, ele é o tipo de caminhão que não se curva nem para o clima. Se o inferno tivesse uma floresta, o Lumberjack seria o rei dela. Empresas do setor madeireiro já utilizam adaptações inspiradas nesse modelo para operações de extração sustentável. Inclusive, um estudo publicado no Journal of Forestry Engineering apontou que veículos como o Lumberjack, com tração sob medida e autonomia avançada, reduzem até 22% o tempo de operação em terrenos adcidentes. Ou seja, não é só visual selvagem, é tecnologia de alto impacto econômico. Mas o mais interessante é que, mesmo com toda essa robustez, o Lumberjack carrega um certo charme. É aquele tipo de veículo que impressiona, não pelo brilho, mas pela presença. Você não precisa ouvir o motor dele. Só de vê-lo se aproximando você já sente o chão vibrar. É como cruzar com um animal pré-histórico em plena estrada rural. Ele não precisa correr para mostrar poder. Basta andar. E se você pensa que já viu intimidação sobre rodas, espere até o próximo caminhão. Com estética de predador, escapamentos no topo e um rugido de arrepiar, o próximo da lista parece ter saído direto de um apocalipse mecânico. O nome dele é Predator, e ele não perdoa. Número 6. Predator, o monstro que caça na estrada. Imagine dirigir um caminhão que parece ter saído diretamente de um pesadelo pós-apocalíptico. É essa a sensação ao encarar o Predator, um Peterbilt customizado que não tem só potência, tem personalidade. E uma daquelas que impõe silêncio e respeito onde passa. Seu design é agressivo, com linhas afiadas, tons escuros e detalhes cromados que lembram armaduras de combate. As luzes neon e os escapamentos verticais completam o visual de fera urbana que não aceita ser ultrapassada.
A estética foi inspirada nos filmes de ficção científica, mas o desempenho é muito real. O motor V8 turbodiesel foi retrabalhado para entregar mais de 1.200 cavalos, com uma calibragem especial para a resposta rápida de aceleração. E acredite, não é só show. Segundo a revista Truckers Authority, o Predator é capaz de puxar reboques superdimensionados, mantendo estabilidade em curvas acentuadas, graças ao ajuste sob medida no sistema de suspensão. É como se fosse um tanque de guerra com alma de piloto de corrida. O acabamento é um espetáculo à parte. Foram mais de 1.000 horas de trabalho artesanal, segundo o criador da obra, Derek McMillan, especialista em restauração e customização de veículos pesados. O interior traz couro costurado à mão, LEDs programáveis e comandos digitais integrados. Tudo feito para criar a sensação de que você não está apenas dirigindo, mas pilotando uma máquina viva. Para muitos, o Predator é mais do que um caminhão. É uma experiência. Pesquisadores da University of Leeds, em um estudo sobre psicologia do design automotivo, apontaram que veículos com aparência ameaçadora provocam aumento de atenção e adrenalina nos observadores, algo que pode até influenciar o comportamento no trânsito. Ou seja, a estética do Predator não só impacta visualmente, como também muda o ambiente ao seu redor. É comandar com uma fera metálica que todos preferem respeitar à distância. Mas se esse aqui parece um predador, o próximo caminhão literalmente incorpora um dos seres mais poderosos do universo dos quadrinhos. Verde, gigante, barulhento e com uma presença que faz o chão tremer. Segure firme, porque o Hook Hauler vem aí com força esmagadora. Número 7. Hook Hauler, a fúria verde sobre rodas. Quando um caminhão entra na estrada e parece que a própria terra treme, é porque o Hook Hauler está chegando. Inspirado no gigante esmeralda da Marvel, esse Freightliner customizado é mais do que uma homenagem. É uma encarnação da força em sua forma mais exagerada. Com pintura verde vibrante, traços musculares na lataria e um motor que literalmente ruge, ele não apenas chama a atenção, ele domina a cena. Não importa se você curte quadrinhos ou caminhões, quando esse monstro aparece, todos olham. A personalização foi levada ao extremo. A frente do caminhão lembra a expressão de raiva do próprio Hulk, com entradas de ar como se fossem narinas dilatadas, faróis olhando com fúria e escapamentos que cospem fumaça como se fossem o grito do personagem. O som dele, segundo entusiastas do SEMA Show, é o mais visceral de todo o evento. Mas o Hook Hauler não vive só de visual. Ele foi equipado com um motor de mais de 1.300 cavalos, com torque absurdo e sistema de tração inteligente que permite mobilidade total, mesmo com carga máxima. Isso tudo com um detalhe que impressiona até os técnicos da Freightliner Custom Engineering Division. O caminhão foi feito para ser funcional, ou seja, ele trabalha de verdade e esmaga obstáculos como se fossem brinquedo. A neurocientista Amy Cuddy, da Harvard, afirma que símbolos de poder ativam automaticamente áreas do cérebro associadas à autoconfiança e dominação de espaço. E é exatamente esse efeito que o Hook Hauler provoca, tanto em quem vê quanto em quem dirige. Sentar ao volante dele é como vestir uma armadura emocional. É impossível não se sentir mais forte, mais corajoso, mais imbatível. E já que estamos falando de presença insana, o próximo caminhão parece um palco de rock ambulante. Um Ford customizado que brilha, canta, dança e acelera como uma estrela principal de um show. O nome? Megatruck. E ele leva o conceito de espetáculo sobre rodas a um novo nível. Número 8. Megatruck, o caminhão que virou show. Existem caminhões que carregam carga, outros que carregam história, mas o Megatruck, um Ford totalmente customizado, foi feito para carregar aplausos, literalmente.
Esse caminhão não passa despercebido em nenhuma estrada, com sistema de som profissional, iluminação de palco e acabamento cromado do para-choque ao teto. É uma mistura de veículo de carga com espetáculo itinerante. É como se um trio elétrico tivesse sido fundido com um muscle truck de luxo. O Megatruck foi pensado como um palco ambulante para eventos, festivais e exposições. Cada centímetro dele foi desenhado para impressionar. Os alto-falantes podem atingir mais de 140 decibéis, o suficiente para estremecer o chão e o coração de quem estiver por perto. As luzes em LED são sincronizadas com a batida da música, criando um show audiovisual mesmo com o caminhão parado. E se estiver em movimento, bom, aí vira uma discoteca sobre rodas com motor de dragster. Segundo a publicação Trucker Custom World, o projeto ultrapassou 2 milhões em investimento com componentes importados da Alemanha, Itália e Japão. A estrutura foi adaptada com reforços especiais para suportar o peso do sistema de som e as vibrações de alta frequência. O motor, um V8 de 9 litros com potência extra para manter tudo funcionando mesmo durante horas de apresentação. Esse caminhão não anda, ele se apresenta, e quem vê, aplaude de pé. Além de ser um ícone de personalização, o Megatruck também representa uma tendência crescente no setor automotivo. A fusão entre utilidade e entretenimento. Estudos do MIT Media Lab já exploram a aplicação de design sensorial em veículos, mostrando que sons, luzes e texturas ativam áreas cerebrais que elevam o estado de humor e reduzem o estresse. Isso explica porque, ao se aproximar do Megatruck, as pessoas imediatamente sorriem. Ele tem esse poder invisível de transformar o ambiente. Mas nem todo caminhão é feito para entreter. Alguns foram construídos para intimidar. O próximo modelo da nossa lista é um verdadeiro colosso sobre rodas, tão imponente que carrega no nome a força de um gigante bíblico. Seu nome é Goliath, e ele não apenas impressiona, ele amedronta. Número 9. Goliath, o gigante que faz a terra tremer. O nome Goliath não foi escolhido à toa. Esse mech customizado representa tudo o que é descomunal: tamanho, força, presença e impacto. Ele foi feito para ser admirado, ou temido. Só de olhar, já dá para sentir o poder que ele carrega. A cabine reforçada, o chassi elevado e os pneus colossais fazem parecer que estamos diante de uma escavadeira de guerra, só que com acabamento de luxo e motor de super caminhão. E tem mais, só existe um exemplar no mundo. Esse monstro foi projetado para participar de eventos extremos e trabalhos pesados em terrenos altamente acidentados. Segundo a equipe técnica responsável, o Goliath aguenta mais de 80 toneladas de carga, sem perder desempenho nem estabilidade. Ele é equipado com um motor Mach MP10 turbodiesel, 16 litros, que despeja mais de 2.000 cavalos com torque suficiente para puxar até locomotivas desativadas. Sim, isso já foi feito. E, sim, está registrado. Mas o que mais impressiona é a presença dele ao vivo. Durante uma exposição em Nevada, visitantes relataram que o solo vibrava antes mesmo de vê-lo chegar. Isso acontece porque o sistema de escape e o ronco do motor emitem sons graves que literalmente fazem o ar pulsar. É o tipo de caminhão que não precisa acelerar para ser notado. Basta estacionar. Ele ocupa o espaço com autoridade, como um leão que senta no meio da savana. De acordo com um estudo da American Truck Historical Society, caminhões gigantes como o Goliath impactam diretamente a memória coletiva do público, criando marcas emocionais mais fortes do que carros exóticos. Isso porque eles representam força bruta, resistência e superação. Valores que, no fundo, todos nós admiramos. O Goliath não é só um veículo, ele é um símbolo da grandiosidade humana aplicada à engenharia. Mas se você achou que já tinha visto o ápice da força, prepare-se. O próximo caminhão não só carrega o nome de um monstro lendário, como traz um detalhe de realeza. Um Scania customizado com trono de couro, painel digital e uma elegância que desafia qualquer estereótipo de brutalidade. Vem aí o imponente King Kong.
Número 10. King Kong. O Volvo que assusta pelo visual e encanta pelos detalhes. O nome é imponente, mas o impacto é ainda maior quando você vê esse colosso de perto. Estamos falando do Volvo FH 2012, FH4, totalmente personalizado com o lendário King Kong Accessories Pack da Sarantos, um conjunto de peças e detalhes visuais que transformam um caminhão já respeitado em uma verdadeira obra de arte agressiva. Com sua carroceria vermelha vibrante, cromados reluzentes e visual intimidador, esse Volvo não pede passagem, ele comanda o asfalto com autoridade real. A personalização impressiona logo de cara. Defletores de ar angulados, saias laterais com iluminação embutida, para-choque dianteiro rebaixado e uma grade frontal que parece sorrir com dentes de aço. Os detalhes do kit King Kong foram desenvolvidos pela empresa grega Sarantos, especialista em acessórios para caminhões Volvo, e são considerados por muitos como o ápice da customização europeia. Combinando estilo futurista com robustez escandinava, o resultado é um caminhão que parece ter saído de um universo alternativo, onde potência e estética são igualmente letais. Mas não é só a carcaça que impõe respeito. O interior também recebeu atenção especial: couro costurado à mão, painel digital com iluminação customizada em tons de vermelho e preto, volante esportivo e acabamento em fibra de carbono. Esse Volvo FH4 é equipado com um motor D13K Euro 5 de 540 cavalos, conhecido por sua confiabilidade e torque elevado, o suficiente para arrastar praticamente qualquer coisa, com elegância e silêncio. E é este contraste entre brutalidade visual e suavidade mecânica que o torna tão fascinante. Especialistas em design automotivo, como Andreas Lehmann, editor de Truck Enthusiast Europe, afirmam que o King Kong Pack representa uma nova era na estética de caminhões pesados. Ele mostra que é possível ser agressivo sem parecer forçado, e que o luxo pode estar presente até mesmo nos veículos mais extremos. E, de fato, por onde esse Volvo passa, multidões se formam. Não há dúvidas, ele virou referência no mundo da customização. E se caminhões como esse já viraram símbolos de liberdade, expressão e engenharia ousada, imagine o que vem pela frente. Porque no mundo dos personalizados, sempre existe um próximo monstro pronto para assustar e encantar.